de pensar sobre o mundo como ficava na escola. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Laísa Pamela. Tudo bem, Laísa? Tudo bem, Cássia. Então a gente vai estar falando sobre docência precoce, né? Então, se você não entende muito o termo ou quer conhecer mais sobre docência, continue assistindo Teática até o final, né? Para entender melhor o conceito e também como desenvolver a docência, né? Se formar docente também. Então, para iniciar, a gente vai estar lendo o mini currículo da Laísa, né? Então, a Laísa, ela tem 39 anos, ela é natural de Natal, Rio Grande do Norte, ela reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduada em Psicologia, pós-graduada em Dinâmica dos Grupos, voluntária da Consulologia desde 1998, voluntária e associada fundadora da Asinvex. Então, Laísa, para a gente começar a nossa entrevista, né? O que é a docência? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer voltar aqui. A docência, ela é o exercício do ensino e aprendizagem, né? Quando você busca ensinar algo, você também aprende, porque para você ensinar você precisa entender, conhecer antes. Então, é esse exercício, e ele pode acontecer de diversas formas, desde você na tua casa, por exemplo, sei lá, você aprendeu a cuidar do jardim, aí você vai ensinar para o teu irmão mais novo, ou para um primo que chega. Então, isso já é um exercício de docência, algo assim mais voluntário, mais intuitivo. Até, por exemplo, algo mais, digamos assim, formal, né? Tipo, quando você se torna professor de uma instituição de ensino, ou de alguma instituição de voluntariado. Uhum. E qual que foi a sua motivação para, né, primeiramente, com quantos anos você se tornou docente? Eu me tornei... Como que foi, né? E como que foi? Uhum. Eu finalizei a minha formação docente pelo IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que era a instituição que eu voluntariava na época. E a formação docente eu terminei e fui aprovada professora em 2002, eu ainda morava lá em Natal. E a motivação para me tornar docente, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei, assim, de o que eu aprendia, eu queria ensinar. E às vezes eu era até um pouco, assim, um pouco sem noção, tipo assim... aprendi alguma coisa na escola que eu achava muito bacana. Aí eu chegava em casa e a gente ia, por exemplo, almoçar ou jantar junto, em família. E daí eu falava tudo que eu tinha aprendido naquele dia, entendeu? Então, e eu queria ensinar alguém porque isso me ajudava a fixar também o conteúdo, a mensagem. Então, era uma coisa, assim, que tinha a ver com, assim, com o meu jeito, né? Meu temperamento. E eu penso que tem a relação até com a minha história, né? Ao longo das várias vidas, a holobiografia, paragenética, né? Então, eu já tinha isso. E quando eu ingressei no voluntariado, eu me tornei voluntária, assim, em funções administrativas, né? E, na época, os voluntários comentaram sobre as possibilidades que existiam dentro da unidade. Era unidade ainda na época, a unidade do IPC em Natal. Então, uma opção que eles comentaram foi a questão do GreenVex, que é o grupo de pesquisa de investidores existenciais, que eu ingressei no grupo de pesquisa. E também existia a própria formação docente. Então, para mim, fazia muito sentido, porque eu gostava disso. Para mim, as ideias, quando eu tomei contato da Conscienciologia e Projeciologia, faziam sentido para mim. E eu falei, não, eu vou, assim, retribuir, né? Também o que eu recebi. Então, foi com esse intuito, assim, de ser algo, assim, que eu já tinha uma naturalidade, uma certa desenvoltura e também, assim, um senso de retribuição. Você comentou que você se formou em 2002, né? E quantos anos você tinha nessa época? Ah, verdade. Eu tava com 17 anos. Tava com 17 anos. Mas de boa. É. E daí, como que você vê que, na verdade, qual que é a importância que você percebe da pessoa, né? O jovem, ele se tornar docente desde cedo? Então, a docência, ela dá uma possibilidade de você exercitar, assim, vários traços e atributos, né? Então, essa questão, assim, de você... para você poder ensinar, você precisar estudar, compreender, pensar em como que você vai explicar.
Então, assim, ela te dá uma possibilidade de você desenvolver ou aprofundar um traço, assim, que é da didática, né? Por exemplo, a própria questão da intelectualidade, porque você precisa se apropriar de conteúdos que, no geral, às vezes você pode saber en passant, né? Alguma coisa ou outra, mas para você poder passar a mensagem, você precisa aprofundar um pouco mais, né? Não é algo assim tão raso, né? Então, ajuda você a aprofundar a questão da intelectualidade. Exercita também a questão da comunicabilidade, porque você precisa se expressar oralmente, gestualmente, né? Você precisa também cuidar minimamente, assim, da sua estética, da sua autoimagem. Então, tem uma questão, assim, também de autocuidado. E também tem a correlação com o parapsiquismo, porque quando a gente está em sala de aula, seja uma sala de aula convencional, comum, ou na sala de aula, principalmente dentro da conscienciologia, passando algum conteúdo na base do paradigma consciencial, você percebe o exercício prático desses 3 atributos. O que você comunica, que é algo que você aprendeu intelectualmente no momento anterior e que você está fazendo associação de ideias naquele instante. Mas também a questão do parapsiquismo, porque você recebe inspirações, você parece que fica até mais inteligente em algumas coisas. Então, faz algumas conexões que você não tinha feito previamente no preparo da aula. Você sente, assim, às vezes mais vigor. E isso tem uma conexão com o investimento energético da equipe extrafísica de amparadores, para aquele trabalho assistencial que você está fazendo. Então, é uma coisa, assim, que, do ponto de vista prático, trabalha, assim, essas 3 inteligências básicas, né, que dentro da conscienciologia se prioriza, se estimula, que é a tridotação consciencial, né? A comunicabilidade, a intelectualidade e o parapsiquismo. Então, permite você, de modo atacadista, né? E estratégico, desenvolver essas 3 grandes habilidades, que naturalmente, se você ir debulhando, você vai indo em outras micro-habilidades, né? Inclusive, a gente também tem uma tática, né, sobre tridotação consciencial, para quem tem interesse também de entender melhor o conceito, né? E daí, dentro disso, qual que você vê, você comentou sobre a questão, tipo, os benefícios da docência, né? E qual que você percebe a diferença entre se tornar docente desde a juventude e se tornar docente um pouco mais velho, assim? Porque, tecnicamente, se torna um paradoxo, né? Tipo, você mais jovem e se tornar docente, tecnicamente, você tem menos experiência, né? E a pessoa mais velha tem mais experiência, então... Queria entender melhor qual que é a diferença e na sua opinião. Assim. Então, existe um conceito, inclusive vou sugerir para quem estiver assistindo, né, pesquisar no site do Tertuliário. Tem inclusive aula sobre isso, né, que se chama o agente retrocognitivo inato. O que significa esse conceito? É uma verdade relativa de ponta proposta pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor da ciência, conscienciologia e projeciologia. E o agente retrocognitivo inato, o que ele significa? Significa que uma consim, ela, onde quer que ela esteja, ela, pela força presencial dela, pelas energias, pela presença, pela forma como ela se expressa, ela desencadeia processos de rememoração de período intermissivo, memórias intermissivas de outras consciências. Então, assim, quando você prioriza a docência de modo precoce, o que você está juntando? Você, digamos assim, está fresquinho nesse mundo, vamos dizer assim, né? Então, existe uma predominância da sua herança pessoal holobiográfica para a genética, né? Que é a junção de todas as experiências que você teve ao longo das suas várias vidas e do curso intermissivo. Então, você traz essa bagagem, especialmente do curso intermissivo, mais intensa, mais forte. E você está também com um fluxo de energias mais intenso, porque existe um outro conceito que se chama inversão energética, que é o seguinte, nesse conceito a prática dele você até mais ou menos os 35 anos de idade, até a metade da sua vida humana, uma média, você recebe um fluxo de energias maior do período extrafísico, né, da dimensão extrafísica para a dimensão intrafísica, e após a metade da vida humana, esse fluxo se inverte, que tem uma correlação com o processo de dessoma, né, o descarte do corpo físico.
Então, você alia a inversão energética ao seu favor, esse fluxo de energias do extrafísico para o intrafísico, essas memórias fresquinhas do curso intermissivo, as ideias inatas, essa força do curso intermissivo, e você aproveita isso e pá, na sala de aula, entendeu? Então, você dá, tipo, um choque positivo de realidade e ajuda as pessoas a lembrar. Às vezes, a pessoa nem sabe exatamente por quê. Ela fala assim, nossa, mas você falou isso, mas eu pensei em várias outras coisas. Então, assim, desencadeia uma série de memórias. Então, tem esse desencadeamento, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista energético. E como a gente, dentro do paradigma consciencial, a gente trabalha com o pilar da multisserialidade, né, das várias vidas. Então, assim, você também tem, por hipótese, né, já se relacionado com pessoas do seu convívio em outros momentos, em outras vidas. Não sabemos se numa vida mais próxima, numa vida mais distante, qual foi o contexto, né, em que país, em que região. Mas, enfim, isso existe na sua bagagem. Então, assim, quando você usa estrategicamente, deliberadamente isso causa um impacto muito mais positivo do que se você está com idade mais avançada. Aí você poderia me perguntar assim, então, será que é melhor que a pessoa só se torne docente jovem? Se ela estiver mais velha, não vale? De jeito nenhum. Sempre é tempo, entendeu? Mas, assim, podendo priorizar isso desde cedo, o mais cedo possível, 14, 15, 16 anos, é melhor, porque você aproveita essa força do seu curso intermissivo, da sua paragenética pessoal e das suas energias para você, chamar o pessoal, entendeu? E qual a diferença que você vê, né, dentro disso entre a docência convencional, né, de universidade, de escola, né, de modo geral, com a docência conscienciológica e vexológica? Então, a docência convencional e a docência conscienciológica e vexológica, assim, a principal diferença é a questão do paradigma, né? Então, assim, quando a gente fala da docência tradicional, né, na escola, na faculdade, na pós-graduação, você tem ali um currículo que ele tem um direcionamento por alguma instituição, por exemplo, no Brasil tem o Ministério da Educação, né? E você segue aquele currículo dentro daquelas diretrizes e você faz o processo de ensino-aprendizagem com aquele foco. Então, existe, assim, uma questão de formação escolar, às vezes tem até uma consequência de segmento de carreira profissional, né? Por exemplo, tem pessoas que querem, né, ingressar na formação, assim, para docente e pesquisador, aí fazem mestrado, fazem doutorado, uma pós-graduação lato sensu também. Mas, assim, existe a diferença principal é o paradigma, porque tudo isso acontece considerando uma vida humana em que, assim, a gente nasce, se desenvolve, aí faz algumas coisas no meio do caminho, que pode ser casar, não casar, escrever um livro, não escrever um livro, plantar uma árvore, não plantar uma árvore, ter um pet ou não ter, enfim, e dessomar. Então, ela se preocupa numa vida humana. E quando a gente fala, por exemplo, da docência conscienciológica e da docência vexológica, a gente fala disso, né, do processo de ensino-aprendizagem à luz do paradigma consciencial, que o que significa isso na prática? Vai considerar que cada um de nós, eu, você, toda consciência, a gente tem uma bagagem multiexistencial, como eu comentei, o pilar da multisserialidade, que são as várias vidas. A gente também se manifesta em várias dimensões, tem essa dimensão física, que é mais concreta, mas também quando a gente, por exemplo, sai fora do corpo, que é o processo da projeção da consciência, e a gente vê o próprio corpo, ou visita algum lugar, ou traz uma rememoração que depois, quando a gente vê no nosso dia a dia, de fato aconteceu. Então, isso significa que a gente tem outras dimensões além dessa física. E para a gente poder, digamos assim, visitar, né, percorrer essas dimensões, a gente não tem só o corpo físico. Imagina a gente sair do corpo com um corpo tão pesado. Não dá certo. Então, a gente, pelo processo da autoexperimentação, percebe que, para atuar em várias dimensões, eu tenho vários corpos, que é um outro pilar. E tem a questão das energias, porque, veja bem, essa dimensão, ela é energética. Então, a gente já sabe pela física, né, que tem a energia mais densa, que é essa, né, as coisas são partículas, são ondas, enfim. Mas também tem as energias mais sutis, que, por exemplo, quando a gente, às vezes, prepara um alimento, ou quando a gente faz carinho em alguém que não tá legal e a pessoa se sente melhor, a gente está colocando a nossa energia naquilo.
Então, a gente pega todo esse conjunto das várias vidas, das várias dimensões, dos vários corpos, do processo energético, da autoexperimentação, né, da autocientificidade, porque tem uma coisa que a gente fala bastante, que é não acredite em nada, experimente, tem as suas experiências, né? Então, já fica aqui a dica, né? Não acredite em nada, experimente. Então, assim, de você testar isso. E quando a gente faz o exercício da docência conscienciológica e infecciológica, é isso, a gente comunica as verdades relativas de ponta, de base conscienciológica e infecciológica com esse pilar. E sempre enfatizando a questão da autoexperimentação, da autocientificidade, né? Para a gente poder, nesse processo de educação e reeducação, reciclar. Porque, como a gente estava falando agora há pouco, né? A gente tem uma bagagem de várias vidas que vem com a gente. E se a gente olha, assim, minimamente para a história, a gente vê que tem muita coisa que não deu muito certo na história, né? Teve muita guerra, teve muito conflito. Sim. E, por hipótese, a gente participou de parte disso e a gente, do ponto de vista evolutivo, para andar para frente, a gente precisa recompor e ressignificar. Então, ou seja, desatar os nós que a gente fez lá no passado e criar laços. E isso acontece através desses processos de educação e reeducação. Por isso que a docência é tão estratégica. E quando fala docência, não se restringe apenas à sala de aula, né? Se você puder comentar um pouco mais sobre isso, tipo, a sala de aula vai ser o principal para você fazer assistência, né? Mas quais são, que você vê, né, na prática, outras formas também de exercer a docência, né, no dia a dia? Então, quando a gente convive com as pessoas, o tempo todo a gente tá com oportunidade de ensinar e aprender, né? Então, às vezes, assim, não vai ser uma coisa formal de você ter um quadro na sala de aula que você escreve ou que você projeta um data show com os slides que você preparou e tudo mais. Mas, às vezes, é assim, ó. A gente, aqui nesse ambiente, teve toda uma preparação, né? Os equipamentos, a luz, né? Os detalhes aqui das canecas e as perguntas. Então, existe essa preparação. Então, quando você faz isso com 2 ou 3 pessoas, você pode observar como cada pessoa se comporta naquele ambiente, de que de maneira ela faz alguma atividade específica. E muitas vezes, só pela observação, você já aprende coisas novas. Fala assim, nossa, que bacana, ó, ele fez desse jeito, né, um passo a passo diferente do que eu faço. E você pode perguntar, por que você fez assim? Aí a pessoa explica o raciocínio e você fala, vou testar, pra ver como é que é, entendeu? Teve uma situação, vou até falar, porque aconteceu com nós duas, que eu achei bem legal. A gente estava numa experiência de voluntariado, que foi ali na Alameda. A Alameda Técnica de Viver, que inclusive tem... Agora eu que vou fazer a propaganda. Que inclusive tem Teática Inversiva gravado com a Thalissa, com o Alexandre. Depois dei uma olhadinha. A gente estava ali na monitoria para receber o experimentador. E, enfim, por uma situação ali o experimentador não veio e a gente teve que se comunicar com a Thalissa, que é a nossa coordenadora, né, lá da Alameda. E no fim eu tava indo responder a mensagem de WhatsApp ali de um jeito que eu fiz para encaminhar a mensagem de um jeito mais longo do que você me mostrou ali. Eu já aprendi uma coisa nova. Ou seja, você me ensinou algo que eu não sabia. Então, esses pequenos momentos, esses pequenos detalhes também são docência. Então, assim, o voluntariado, ele é um outro ambiente que não é uma sala de aula formal. Formal que eu digo assim, com quadro, né, como eu estava comentando antes. E são oportunidades de ensino e aprendizagem. Na nossa casa também, se a gente divide mora com alguém, né, se a gente tem um relacionamento estável, se a gente divide com um irmão, com pai, com mãe, enfim, também são oportunidades de aprendizagem. Então, basicamente é isso. A vida é um exercício de docência. Se a gente tiver olhos para ver, como se diz, a gente consegue aprender e ensinar muito. E assim, o comportamento, a atitude é algo que grita, sabe? Então, a gente exercitando essa percepção, essa observação, a gente pode favorecer muito, sabe? Quanto a isso. Sim, tem até, acho que aquela frase que fala, tipo, o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Exatamente. E qual que você percebe que são os tipo assim, aqui a gente tem um contexto da juventude que é chamado porão consciencial, né? Que é essa fase mais imatura da consciência, mais instintiva, né? Eu queria que você comentasse como que exercer essa interessencialidade, né? De
diária, né, de tentar ajudar os outros, até na sala de aula, como que isso ajuda na superação dessa fase mais matura? Então, como você comentou, né, o porão consciencial, fica a sugestão de aprofundamento. Tem um capítulo nos 700 experimentos da conscienciologia que fala sobre o que é o porão consciencial no detalhe, né? Mas é justamente esse desafio, né, de superar as imaturidades somáticas, que tem imaturidades que são mais profundas, né, trafares, né, que a gente chama, que são imaturidades ao longo de várias vidas que foram acumuladas. Mas, assim, pensando nessa fase do porão, assim, que é essa superação somática, né, da dificuldade somática, quando você, por exemplo, prioriza a docência, de uma certa forma você está indo no contraponto do porão, porque se no porão consciencial existe um predomínio de agressividade, de inquietação, de ansiedade, quando você pensa no exercício da docência, para você ensinar, você pode dar porrada? Não vai dar muito certo, né? Então, assim, aí você troca a agressividade, a postura belicista, por uma postura mais interassistencial. Só que isso não é do dia pra noite, isso é um percurso, né? Uma jornada. Mas, assim, você já vai no contrafluxo positivo do porão consciencial. Então, você vai caminhando rumo à superação. A questão da paciência, do mesmo jeito. Porque muitas vezes você vai precisar ter a habilidade de repetir de formas diferentes o conteúdo, usando recursos diferentes, às vezes não só a fala, você vai ter que trazer uma imagem, você vai ter que trazer, por exemplo, uma reportagem de jornal, de revista ou da internet para ilustrar. Então, você vai precisar trabalhar esse aspecto também da paciência, da cautela, da intelectualidade para poder fazer o contraponto. Então, você trabalha, por exemplo, a questão da ansiedade com isso, né? E de você diminuir o seu egoísmo também, né? Porque quando você pensa no outro, você para de olhar para o seu próprio umbigo e passa a pensar em como solucionar os problemas reais da vida real. Então, você sai de um processo de egoísmo e alienação, que tem relação com esse aspecto do porão consciencial também, para, né, superar através da docência conscienciológica e invexológica, especialmente, né? Então, você vai contra, digamos assim, esse lado mais difícil, que te puxa para trás, sabe? Um reboque, assim, que você pode descartar. Mas você não tem como descartar totalmente, porque você não tem como antecipar a adultidade. A adultidade, ela leva um tempo do ponto de vista biológico e cronológico. Então, o que você pode fazer de outras formas para superar? A docência é um exemplo disso. E daí dentro disso, né, se você puder explicar, né, tipo, definir, né, e falar o que é a Invex e como que, na sua experiência, a Invex e ter antecipado essa questão da docência te ajudou até como que você está hoje, né? Então, a inversão existencial, ela é uma técnica evolutiva existencial, né, proposta pelo professor Valdo Vieira, né, que é o propositor da Conscienciologia. E o objetivo dessa técnica qual que é? Como eu estava comentando aqui antes, né, conversando com a Cássia, expliquei do paradigma consciencial, né, dos pilares, das várias vidas, dos vários corpos, das várias dimensões. Então, existe uma oportunidade que algumas consciências passam, que elas são convidadas, pelo que a gente chama de curso intermissivo, que é o quê? Ele é um curso extrafísico que você faz quando você está fora do corpo, quando você não está nessa dimensão intrafísica, que a gente chama de consciex, né, consciência extrafísica. E nesse curso ali você aprende algumas matérias, você faz algumas simulações e você faz um plano de como que vai ser a sua próxima vida. Esse plano, ele é combinado com outras consciências que têm um pouco mais de visão de conjunto, que a gente chama de evoluciólogos. E você estabelece algumas cláusulas, algumas metas, alguns objetivos. E é o que a gente chama de programação existencial. Esse planejamento que você faz ainda no período extrafísico, nesse curso intermissivo, e que você vai projetar a sua próxima vida humana. Daí você renasce, que a gente chama de ressoma, né? Tem um novo soma, um conjunto de corpos. E a gente está tudo aqui, na vida intrafísica, na dimensão intrafísica. E como colocar esse plano em prática, né? Essa programação existencial em prática. É aí onde vem a Invexis, né? Como uma estratégia que você pode optar desde cedo para você priorizar
a materialização da sua programação existencial. Então, você vai dar um mega foco para o que você se combinou com você mesmo e com os amparadores, né, o evoluciólogo lá no extrafísico, para você colocar em prática aqui. E o voluntariado, a docência, a escrita, né, o debate, são tudo estratégias para você poder trazer essas ideias do curso intermissivo à tona, lembrar para colocar em prática o que você planejou previamente, fazendo as recomposições que são necessárias, os acertos grupocármicos, e basicamente é isso, né? Ah, e como foi para mim, né? Você perguntou também. Sim. Então, como eu comentei, né? Para mim, a docência, ela fez convergência com algumas inclinações pessoais que eu já tinha, né? E com essa questão, assim, de eu poder colocar em prática esse exercício que eu acabei de colocar para você, de buscar materializar, né, o mais cedo possível a programação existencial, né? Para encontrar as pessoas, para fazer as recomposições, me ajudar a trabalhar o traço da paciência. Porque, às vezes, assim, eu pegava algumas coisas muito rápido e falava, gente, mas como que eu vou explicar isso? E ficava um pouco, assim, agoniada, né? E, assim, quando você pensa no ensino, você precisa fazer esse trabalho de autolapidação, vamos dizer assim, Você não pode julgar também, né? Às vezes você até julga, não vou mentir, porque, enfim, né, a gente não pode ficar falando mentira, né, tem que falar a verdade. Mas você vai, digamos assim, tendo mais autovigilância, mais autocrítica sobre isso e buscando redirecionar a sua rota interna. Ao invés de julgar, eu vou pensar, nossa, mas como que eu poderia fazer para a pessoa compreender isso de uma maneira mais simples? Então, é um desafio para você também, sabe? Como tornar uma ideia que, entre aspas, é mais difícil de uma maneira simples, sem banalizar, sem prostituir a ideia. Então, é um desafio pessoal também, sabe? Então, nesse sentido, me ajudou a trabalhar esses traços pessoais que eu ainda sigo trabalhando, né? Então, vai dando um processo, assim, de autorreciclagem, de autolapidação, de desenvolvimento de traços força, desenvolvimento de traços que eu ainda não tinha muito bem, né? Que a gente chama de trafal, né? Traço faltante. Então, é um processo, assim, de manter também a recim, né? A reciclagem intraconsciencial em dia. Você se desafia o tempo todo, sabe? É um convite para isso, né? E dentro disso, né, você comentou que é um desenvolvimento, né? E quais são as dicas que você daria, né, para o pessoal que quer desenvolver mais essa docência no dia a dia? Quais seriam as dicas, assim? Olha, eu acho que primeiro você precisa ver o contexto que você tá. Por exemplo, se na cidade que você tá, você não tem, no momento, alguma instituição conscienciocêntrica, seja o IPC, seja a Sinvexis, outra instituição conscienciocêntrica no local, eu acho que uma coisa, assim, imediata que você pode fazer é, por exemplo, se você está na escola ou se você está na faculdade, ver o que você pode fazer ali. Entrar na monitoria, ajudar um amigo em alguma disciplina que não está legal, isso já é uma questão bem prática. Se faz sentido para você o que a gente está falando aqui do paradigma consciencial, da Invexis, né, da conscienciologia, eu sugiro que você busque por alguma instituição conscienciocêntrica, para, assim, ficar, digamos, algo assim mais direto, você pode colocar na rede de pesquisa do Google Unicim, que é a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais. Entrando no site da Unicim, você vai ver todas as instituições conscienciocêntricas que existem. E procurar na sua cidade, ou mais próximo da sua cidade, onde tem uma delas. E buscar se tornar voluntário. Então, o primeiro passo é o voluntariado, né? No voluntariado, você vai começar a participar de eventos, a fazer divulgação de palestras, de cursos. Você vai explicar para as pessoas que você vai convidar para esses eventos como que funciona. E você vai já ter um certo exercício ali de docência, porque você vai explicar, vai convidar, a pessoa vai perguntar, você vai ter que se virar para responder. Se você não souber muito bem, vai ter que estudar. E na sequência, você pode entrar para a formação docente mesmo, né? Que daí, várias instituições têm sua própria formação docente, de uma maneira mais especializada, mas tem as formações um pouco mais generalistas, né? Como o IPC faz, como a Reaprendência faz. Então, você pode seguir por esse caminho para você
se colocar à prova, né? E tem um outro caminho que esse aí, independente de onde você esteja, tendo instituição conscienciocêntrica ou não, você pode fazer, que é se tornar verbetógrafo, não é isso? Isso que eu ia comentar. Então, a Enciclosapiens, ela é uma das instituições parceiras, né, da Conscienciologia, e ela é responsável por manter diariamente a defesa de um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, lá no site da Unicim, você vai encontrar também lá a Enciclosapiens e consegue ser redirecionado para o site da Enciclosapiens. E você pode ver o que é o passo a passo que você pode seguir para você defender um verbete e se tornar verbetógrafo na Enciclopédia da Conscienciologia. E você pode fazer isso de qualquer lugar desse mundo, né? Por enquanto tá assim. A gente já está se encaminhando mais para o final, mas você trouxe a questão da Enciclosapiens, né? Eu queria entender também a questão da escrita, né? Porque a escrita, ela também, tecnicamente, se torna um meio de docência, né? Então, se você puder comentar, assim. Então, eu acho que entra um pouco nesse aspecto da tridotação consciencial que a gente estava conversando anteriormente, né? Porque quando a gente está numa sala de aula explicando algum conteúdo, a gente está comunicando isso de maneira oral. Mas a gente também pode fazer essa mesma comunicação de modo escrito, que é um outro tipo de comunicação. E é algo que você vai aliar mais a intelectualidade com a comunicação escrita. E também vem o parapsiquismo junto pela inspiração que você tem quando você constrói o teu conteúdo, o teu raciocínio. Então, assim, escrever um artigo, um verbete, um livro, um ensaio, seja o que for, ele já é também um convite para você, além de autor e escritor, fazer esse intercâmbio com uma docência mais formal, assim, de sala de aula. Então, uma coisa traz a outra, porque quando você começa a escrever sobre algum assunto, é natural que você seja convidado para falar sobre aquilo. Então, a escrita, né, o processo da intelectualidade escrita, trazendo você para a sala de aula. Assim como o contrário, quando você é um bom professor, quando você se comunica bem, quando você articula bem as ideias, as pessoas pedem, escreve sobre isso. Escreve um verbete, escreve um artigo, submete uma pesquisa para chamada de trabalho de algum congresso. Então, uma coisa, ela, digamos assim, estimula a outra, sabe? Então, puxa positivamente, entra em sinergia. Muito bom. Então, a gente vai estar se encaminhando para o final, né? Se você quiser comentar algo que não foi falado, que você acha importante estar gravado, né, registrado. Nossa, Pode ficar à vontade. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu sugiro, então, que você que está nos ouvindo, né? Que você experimente, né? Veja se todo esse conteúdo que a gente conversou um pouquinho aqui, na prática, como que fica pra você, sabe? E daí, depois você conta pra gente aqui nos comentários, né? Ou venha aqui a Sinvex, pessoalmente, no campus, aqui em Foz do Iguaçu. Mas eu sugiro que você experimente e depois compartilhe as suas experiências com a gente. Né? É isso. Obrigada. Então, mais obrigada pela entrevista. Foi bem produtiva, assim, deu pra ter uma visão mais geral sobre a docência, né? Não somente na sala de aula, mas como algo diário, né? Bem contínuo, né? Então, obrigada pela entrevista, né? Obrigada também. Então, pessoal, a gente vai finalizando o bate-papo por aqui, né? Então, se você gostou do vídeo, lembre-se, né, de deixar o like, se inscrever no canal e escrever nos comentários também, né, as suas experiências em relação à docência, né, sugestões de melhoras também. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Teática.